Do entusiasmo ao ceticismo, a relação entre Reino Unido e União Europeia foi sendo pautada por altos e baixos. Desde o tempo em que um primeiro-ministro britânico liderava a iniciativa de criar uma comunidade europeia de nações. A Europa só pode estar unida através do desejo, sentido e expressão veemente da grande maioria dos povos. Não nos esqueçamos, depois da Segunda Guerra Mundial, o Reino Unido esteve no centro dos processos de unificação europeia. Falo do discurso de Winston Churchill em Zurique, em 1946, no qual refere os Estados Unidos da Europa e a importância de reconciliação entre alemães e franceses. Das cinzas da guerra emergiram 6 membros que se tornariam na Comunidade Europeia. Por 2 vezes, o Reino Unido tentou juntar-se ao clube durante os anos 60, mas França vetou a entrada. O presidente Charles de Gaulle acreditava na hostilidade dos britânicos ao projeto pan-europeu. Foi o sucessor Georges Pompidou que, em 1973, abriu a porta ao Reino Unido. Uma decisão posta em causa um ano mais tarde, quando os trabalhistas sobem ao poder e propõem um referendo sobre a adesão. Os britânicos expressaram de forma clara a sua decisão de que o Reino Unido deverá permanecer um membro da Comunidade Europeia. A decisão foi tomada numa altura em que eram dados os primeiros passos para a criação de um sistema monetário europeu que culminaria com o euro. O Reino Unido optou por ficar de fora. Foi aqui que começou a ideia de uma Europa a 2 velocidades, com países a não seguir exatamente as mesmas regras, particularmente no que toca à política monetária. O Reino Unido deixa de ser diretamente um membro. As divergências, especialmente em relação ao dinheiro, voltariam a ganhar impulso nos anos 80. O Reino Unido não contribui? Somos os segundos maiores contribuintes líquidos. Não somos nenhum preguiçosos. É com Margaret Thatcher no poder que o Reino Unido consegue uma redução nas contribuições para o orçamento europeu. Só depois de a Dama de Ferro sair do governo foi possível uma nova abordagem. John Major tentou reaproximar o Reino Unido da Europa ao assinar o Tratado de Maastricht. Continuamos hoje a trabalhar na causa comum para benefício de toda a humanidade. Mas a década de 90 também trouxe consigo a abertura ao leste da Europa e com ela novos membros. Um ponto de viragem para o crescimento do euroceticismo, reforçado pelas tentativas de criação de uma Constituição Europeia. Em 2016, o então primeiro-ministro David Cameron propõe a realização de um referendo. Este é um momento difícil para ambos os lados, para a União Europeia e para o Reino Unido. É a primeira vez que um Estado-membro decide abandonar-nos. E o resto, como se diz, é história.